meus queridos, voltei. Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo que Deus colocou muito no meu coração pra mim estar falando sobre isso hoje. E se Deus colocou no meu coração, eu vou falar, porque esse canal aqui é pra edificar a fé de vocês. E quem melhor pra guiar esse canal do que Deus, né, gente? E se eu quero fazer uma coisa voltada, assim, pras pessoas que seguem a Deus, para todos os cristãos, assim, que me assistem, até você mesmo que não se considera uma pessoa religiosa, mas se considera um cristão, eu falo pra vocês, Deus colocou muito isso no meu coração e eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. Eu vou começar falando que não é clickbait. Pra quem não sabe, clickbait é a pessoa fala uma coisa, mas ela tá exagerando na notícia. E não, eu neguei a Jesus. E eu vou contar pra vocês, foi literalmente, gente, eu neguei a Jesus de uma forma literalmente depois que eu já tinha me convertido. Porém, gente, esse fato aconteceu já faz alguns anos. Foi quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, não sei direito, mas eu sei que eu neguei a Jesus. De que forma? Foi de uma forma, assim, muito intensa. Foi de uma forma muito intensa. Não é fácil falar isso pra mim, porque apesar de eu ser uma criança, entre aspas, na época, porque eu nunca fui uma criança, assim, de completo. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito adulta, tive que amadurecer, assim, muito nova. E eu sabia, assim, que tudo que era verdade, tudo que era mentira, eu seguia a Deus. E eu fiz isso de plena consciência, sabendo o que eu estava fazendo e com maturidade. Principalmente espiritual e ainda emocional. Eu estudava numa escola que eu já mostrei pra vocês aqui no último vídeo do ano, eu mostrei pra vocês a escola que eu estudei. E nessa escola eu sofria muito bullying por eu usar saia. E eu usava apenas saia porque eu gostava. E eu achava que era uma coisa assim que me diferenciava das outras pessoas. Então eu gostava de andar assim. Só que quando alguém me perguntava por que eu usava saia, eu negava Jesus, porque eu falava bem assim, minha religião não permite eu usar calça. E, gente, infelizmente isso pra mim soou como Pedro, que Pedro falou que não conhecia Jesus. Porque uma pessoa que era madura na fé, que sabia muito bem como que era buscar a Deus, talvez eu não tinha tanta intimidade igual eu tenho hoje, mas eu era madura na fé, muito mais do que muita gente. Não querendo me engrandecer, jamais, gente, mas não, eu sabia o que eu tava fazendo. Não era porque eu era criança que eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu participava de várias consagrações, jejum, oração. Eu gostava de buscar a Deus, eu gostava de adorar a Deus, então eu tava ali totalmente na minha fé, eu tava entrando naquela fé. Talvez não tanto igual eu tô hoje, mas eu tentava, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu não era uma pessoa inocente. E nessa minha vontade, assim, de me justificar de alguma maneira perante a sociedade com vergonha de Jesus, eu neguei a Jesus. Eu falei que eu estava fazendo aquilo, que eu usava saias por causa da minha religião. E não era. Era porque eu gostava daquilo e eu achava que aquilo me diferenciava das pessoas. E era uma maneira, assim, de evangelismo e acabou sendo a minha queda, assim, entre aspas. Porque aquilo me trouxe um pecado. Porque eu neguei a Jesus. Aquilo pra mim foi... assim, eu não consigo nem descrever. Hoje em dia eu não uso apenas saias, eu uso calças também. Eu ainda gosto do estilo que eu vestia, não me sinto envergonhada pelo jeito que eu vestia. Às vezes eu era meio sem estilo, mas eu gostava, era uma coisa que vinha de dentro. Era uma coisa que eu fazia pra agradar a Deus. Sim, eu errei muito quando eu fiz isso. E até hoje eu tenho, tipo, isso no meu coração, que eu fiz uma coisa muito errada, que foi falar que aquilo foi por causa da minha religião. Eu não era uma pessoa religiosa. Além de ser uma mentira, foi negando a Jesus e eu errei feio naquele momento. O inimigo me deu um capote. Porque eu ficava com vergonha, ao mesmo tempo eu ficava com vergonha de me explicar, porque ninguém me entendia. Eu tentava me explicar, mas ninguém me entendia. E também eu já estava cansada de me explicar para as pessoas e as pessoas não me compreenderem, então eu falava, minha religião não permite eu usar calças. E naquilo eu levava uma imagem de que eu era obrigada a fazer isso. Só que não, eu fazia isso por vontade própria, porque eu amava a Deus e não era uma coisa assim que Deus obriga a gente a fazer.
Não, Deus, você faz o que você quiser, você é livre. E o que você quiser fazer para honrar Ele, você faça. E nesse momento eu errei muito, gente, muito mesmo. Hoje em dia eu já não uso apenas saia, eu gosto de variar. Eu vou deixar aqui para vocês um versículo que fala sobre isso, sobre o nosso vestuário. Mas eu acredito que a gente tem que ser honrada. A gente não pode se vestir de uma maneira para provocar as outras pessoas. Eu acredito que a gente tem que ser decente, ordem e decência em tudo. Porém, naquele momento, eu errei com Deus porque aquela minha maneira de adorar a Deus se dispersou. Porque o que eu era diferente acabou se tornando uma vergonha perante a sociedade. E eu não devia ter falado daquele jeito. Talvez você não tá passando pela mesma coisa que eu passei. Talvez o seu jeito de negar a Cristo é de outra maneira. Eu acredito que quando eu coloquei esse título, muita gente pensou bem assim que eu ia falar de algum pecado que eu fiz e nisso eu neguei a Cristo. Não. Não literalmente. Eu fiz um pecado e eu neguei a Cristo, mas foi literalmente. Eu neguei a Jesus de uma forma literal. E, gente, eu falo pra você, independente do jeito que você tá negando a Cristo, se arrependa. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Assim como Jesus, ele falou com Judas. Você não precisa fazer isso. Só que Judas, ele decidiu trair a Jesus. Não importa se você traiu feio, se você deu uma derrapadinha, ou se você fez um pecado que você acha pequenininho. E não importa que tipo de pecado que foi. Eu errei dessa forma. Muita gente vai falar bem assim, mas você era criança. Não, gente, eu era bem consciente do que eu tava fazendo. Eu fiz muito errado. E se você escolheu, assim como eu naquela época, de usar apenas roupas, saias, vestidos, essas roupas assim, faça isso com coração e faça isso para honra e glória de Deus. E quando te perguntarem o porquê você se veste assim, dê uma resposta assim muito bonita. Fala, eu quero honrar o meu Deus. Isso eu me visto para mim me diferenciar das pessoas, para as pessoas verem a diferença em mim. E eu acredito que Deus, ele vai te honrar. Independente do jeito, da maneira que você se veste, mas tudo faça para honra e glória de Deus, tanto na sua maneira de vestir, na sua maneira de comer, na sua maneira de até pentear os cabelos, de falar. Deus, ele fala isso na palavra dele. Então, não discrimine uma pessoa que faça diferente de você, porque Deus, ele tem várias maneiras assim de agir. João Batista usava apenas roupas feitas de pelo de camelo, comia gafanhotos. Só que Jesus não. Jesus, ele bebia vinho. Jesus, ele comia bastante. E os fariseus, eles criticavam Jesus, criticavam João Batista. E Jesus, ele sempre falou que isso não importava, que o que contamina o homem é o que sai do coração. Então toma cuidado para você não ser contaminado com os seus pensamentos e com as coisas que você fala, que procede do seu coração. Porque a nossa boca fala do que o coração tá cheio. E é isso que eu venho deixar pra vocês hoje. Eu queria deixar um testemunho hoje, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Desde cedo Deus estava colocando isso, eu falando, Deus, eu queria tanto contar meu testemunho hoje. E Deus pegou e simplesmente mudou o meu coração pra mim falar essa palavra pra vocês. E, gente, eu tenho vários testemunhos aqui no canal e eu gosto muito de contar os testemunhos para edificar a sua fé. Se você quiser ouvir os meus testemunhos, testemunhos de pessoas próximas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, que você vai sempre receber os meus vídeos, novos vídeos, que eu tenho para falar para vocês, um testemunho assim atual, mas Deus, ele vai fazer muitos milagres, gente, através assim da sua vida, através das suas atitudes. Creia que Deus, ele quer agir através de você. Então, se você tá errando, simplesmente se arrependa, porque Deus, ele quer te perdoar. Ele não importa com o que você tá fazendo agora se você se arrepender. Quando a gente se arrepende, a gente alcança misericórdia. Confessa para Deus, ora, pede perdão para Deus em oração, que ele vai te perdoar. Ele é muito generoso e ele salva a gente pela graça. Não é pelo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. E é isso que eu venho deixar para vocês hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece, gente, porque isso ajuda muito a divulgar o canal, para as pessoas conhecerem. E também para Deus abençoar mais pessoas. Não seja egoísta, é de graça, é só deixar um likezinho que vai já ajudar muita gente. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.